Quero agradecer a Deus, né, por esse momento. Quero engrandecer o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na vida do meu pai, da minha mamãe que está ali. Amém? Muitos falam, mas é filho da Vilma? Sim. Amém? Considero também como minha mãe. Que Deus vem estar nos abençoando poderosamente. Está ali a minha irmã. Deus vem estar abençoando grandemente. Obrigado, pastor, por confiar nessa tribuna. No pleno domingo, onde que é o Senhor que ministra no coração da amada igreja. Mas Ele nos convidou e aqui estamos. Deixei a igreja lá com o evangelista, meu substituto ali, e está ali segurando, né? E Deus, Ele é maravilhoso. E o tema é propício, né, irmãos? Cada um aqui tem um chamado maravilhoso. Está ali comigo a minha esposa, a Jaciara. Amém? Que Deus já está nos abençoando poderosamente. Nós completamos na segunda-feira 34 anos. Amém? Que estamos juntos, né? Casados, graças a Deus. E Deus tem nos proporcionado bênção. Temos 2 filhos, 2 netos. E o Senhor tem proporcionado isso para a nossa vida. Amém? Quero ser grato também à vida do meu pai, que nos ensinou, né, irmãos, a ser um grande homem. E estar aqui perante a Ele pregando, irmão, a gente bota aí até um friozinho na barriga, a trazer a palavra. Amém? E eu creio que Ele é muito querido aqui. Sou grato a essa igreja por receber o meu pai com os braços abertos. Que continue Deus, né, primeiramente, abençoando esse ministério. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. O tema é propício, que cada um de nós temos um chamado, onde que já foi louvado aqui. Eu amo adorar a Deus, gosto muito de louvar, e o Senhor, Ele nos proporciona a bênção através do louvor. Capítulo 6 de Neemias. Aqui o tema é uma conspiração, né? Para surpreender, intimidar o líder. E no versículo 3, eu vou pegar alguns versículos desse capítulo 6 e vou para um outro capítulo desse mesmo livro, porque é muito importante para nossas vidas. O capítulo 6, o verso 3 nos diz: envia-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Aqui ele está fazendo uma pergunta, e o versículo 11, desse mesmo capítulo 6, vai dizer assim: porém eu disse, o homem como eu fugiria, e que há como eu, que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. E o verso 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elieu, em 52 dias. Presta atenção, que o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado para uma grande obra, tem edificado cada vida aqui para estar, irmãos, fazendo o ID dele. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele veio nessa terra como um líder, e a palavra de Deus vai nos dizer que aos 12 anos, ele se perde e entra no templo e ali está ensinando. Olha só, aos 12 anos de idade, Jesus está ensinando aos principais da sinagoga. Eu quero te dizer que o teu chamado
está desde o ventre da sua mãe. Você crê nisso? Desde o ventre você já é escolhido. E aqui Neemias, ele tem uma obra a ser realizada. Ele foi levado em cativo, a idade dele não me diz, mas creio eu que ele foi levado desde menino. E a palavra de Deus vai nos dizer que Neemias, ele vai saber de uma notícia triste. E essa notícia triste, irmãos, abala o seu coração. Seus irmãos vai falar que os muros estão derribados e as portas estão queimadas. E o capítulo 1 de Neemias vai dizer que ele chorou, pastor. Ele chora em saber que a cidade dos seus pais está desprotegida, está sem segurança. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele se comove. Ele não se achega no rei da terra, ele se achega no rei dos céus. Ele vai até o rei dos reis, o senhor dos senhores. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele ora, que ele busca. Interessante que Neemias vai compreender que já tinha ido para a cidade de Jerusalém um povo, que 70 anos já tinha se cumprido. E a primeira leva foi com, aleluia, Zorobabel, para estabelecer o templo, para a reconstrução do templo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Zorobabel vai estar fazendo o lugar da adoração, onde que nós estamos nessa noite, para adorar o nosso Senhor. Depois foi outra leva, foi um outro povo. Esse povo foi separado por Esdras. E a palavra de Deus vai nos dizer que Esdras, no capítulo 10, ele vai chorar, vai se lamentar. Por quê? Porque ele vai ter que escolher o sacerdócio entre o povo, e os filhos do sacerdote tinham se corrompido. A palavra de Deus vai nos dizer que Esdras, ele vai se lamentar, porque ele não viu um sacerdócio puro. Então ele vai ter que chamar a atenção do povo, e no capítulo 10 de Esdras vai dizer que ele vai chamar a atenção, e o povo vai ouvir ele. O povo vai ter que largar suas mulheres, deixar de lado as mulheres que eles se corromperam, para estar estabelecendo um sacerdócio, quer dizer, o lugar da adoração, o sacerdócio, para oferecer o sacrifício a Deus, já estava lá em Jerusalém. Agora, está faltando a última parte. E Neemias sabe que não tem ninguém capacitado para estar indo para restaurar os muros. Quer dizer, eu quero apontar hoje, não é para essas 4 paredes, não é para o portão que está lá fora, mas eu quero apontar para você. Eu quero ministrar em você nessa noite. Por quê, pastor? Porque eu e você somos o templo do Senhor. Como foi dito aqui, eu e você somos uma nação santa, o sacerdócio real. Eu e você, aleluia, somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos uma cidade forte de Deus. Então aqui a palavra de Deus vai nos dizer de uma restauração de muros. Eu creio que aqui tem mestre de obras. Sim ou não? Tem pessoas entendidas em obras, sim ou não? Então sabe que fazer uma restauração é pior do que você edificar do chão uma casa. Primeira coisa, você tem que quebrar, tem que se juntar aos escombros. E quando você junta escombros, irmãos, é pior do que você estar edificando uma parede. Imagina isso. E aqui Neemias tem um trabalho de fazer isso. Primeira coisa que Neemias vai fazer é orar ao Senhor.
Ele sabe que a obra vai ser árdua. Ele sabe que o momento vai ser difícil. Então, a primeira coisa para me edificar, eu tenho que buscar a Deus. Aquele que não me conhece só por fora, mas me conhece por... E sabe, irmãos, que quando a obra começa a fazer uma obra, vai vir muitas coisas contra. Você já iniciou uma obra? No início, irmão, vai tudo, né? Naquela empolgação, não é verdade? Você vai empolgado, opa, vou fazer a obra. Mas você começa a obra e vai vindo o peso, vai vindo o cansaço, vai vindo a fadiga, vai vindo aqueles que se levantam para que você não faça, vai vir aqueles que vai se levantar contra a tua vida. E eu quero entrar nesse detalhe. No capítulo 6, os inimigos têm se levantado aqui para surpreender Neemias. Mas o inimigo já tinha se levantado, irmão, desde quando Neemias pega a carta com o rei e vai com a caravana alegre para fazer a obra, para Jerusalém. O inimigo, o opositor, irmão, na nossa alma é assim. O novo convertido, irmão, na casa do Senhor, ele entra com maior empolgação, quer fazer de tudo, sim ou não? Mas no decorrer da caminhada, parece que vem um peso. E se você não tiver, irmãos, uma proteção de Deus, primeiramente, um sacerdote para direcionar, e alguém para te cobrir, te proteger, você fica ao vento. Eu aprendi uma coisa com essa palavra. Não é a primeira vez que eu prego sobre essa palavra, mas eu aprendo a cada dia, que quanto mais você caminha, mais o inimigo se levanta, mas também tem amigos, tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que te protege, que te dá estratégia, como deu estratégia a Neemias. Aleluia. Eu estou vendo um povo que está entendendo o que eu quero dizer nessa noite. Mas eu não vou ficar enrolando muito, que eu gosto de entrar na palavra. Abre sua Bíblia comigo no capítulo 4. E vamos esmiuçar um pouquinho esse capítulo 4. Amém? Sei que tem um tempo. São 8h30. A primeira coisa que eu quero falar, que no começo da nossa caminhada, na casa do Senhor, que eu falei aqui, que eu quero pregar para nós que somos o templo, amém? Então, se eu quero me edificar, se eu preciso me edificar, eu preciso olhar para onde? Eu tenho que olhar em direção às lutas, às batalhas, às pelejas que vão surgir, olhar para o Senhor. Qual direção que você está olhando hoje? Para aquele que te dá segurança ou para o opositor que está vindo contra você, tentando te parar, tentando neutralizar a obra que há em você? Para onde você está olhando? Em qual direção que você está olhando nessa noite? Eu quero te perguntar, amados, porque aqui Neemias, ele vai enfrentar tantas coisas. E o capítulo 4 do seu livro vai me dizer, irmão, algumas coisas que nos edifica hoje. Mas eu não posso olhar para as coisas que eu tenho que enfrentar. Eu tenho que olhar aquele que me dá segurança. Então vamos lá, capítulo 4, do 1 ao 6, vai nos dizer assim: E sucedeu que, ouvindo Sabalate, que edificaram os muros, que edificamos o muro, e ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Quem faz estes fracos judeus? Permite-se-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse:
ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze como seja um despojo, e numa terra de cativeiro. E não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que irritamos de fronte dos edificadores. Assim, edificamos um muro, e todo o muro cessou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Esse primeiro versículo, do 1 ao 6, vai me dizer que a fúria do inimigo e o desdém do inimigo. O inimigo estava ali caçoando, né? O inimigo estava desdenhando. E ali o inimigo, ele faz isso conosco. Ele levanta pessoas para ficar zombando de você. Ele vai levantar pessoas, até pessoas que é próximo de você, irmão, para tentar te neutralizar mesmo. Mas você tem que ter um entendimento que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém ou não amém? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestade, contra principados, contra legiões que se levantam contra a nossa vida. E se levanta para tentar te neutralizar de qualquer forma. Olha só que obra maravilhosa. E para chegar, irmão, para apresentar uma obra como essa, onde que já passou aqui preletor, para edificar você, e para isso acontecer, atrás dos bastidores, irmão, há uma batalha, há uma peleja. Eu imagino o líder como é que fica. Quantos aqui jejuaram para esse acontecimento? Quantos aqui, irmãos, aleluia, passaram noites orando para isso aqui acontecer? O líder é assim. Às vezes, as pessoas que não têm um compromisso maior, não vai nem esquentar a cabeça. Neemias, ele tem um compromisso de acabar os muros. E aqui no versículo 6 vai dizer que o muro estava pela metade já. Mas o inimigo, o opressor, se levantaram para tentar parar, para tentar neutralizar. E assim somos conosco. O inimigo faz de tudo, irmão, para que uma festa na casa do Senhor não aconteça. O inimigo faz de tudo para que você não caminhe mais, para você ficar neutralizado. Ei, eu quero que você olhe um pouquinho para trás. Olha de onde que o Senhor te tirou. Olha como era o teu passado e olha como é o seu presente agora. Como que foi o seu passado? Da onde que o Senhor te tirou? Olha o teu presente agora, o que que Deus está fazendo? E tem um futuro brilhante para a tua vida. Tem um lugar preparado para mim e para a sua vida. Amém ou não amém? E aqui nós vamos esmiuçar um pouquinho esses versículos. Eu sei que a hora está avançada, mas eu vou ver aqui até onde que a gente pode ir. Amém? Primeira coisa, o inimigo está cheio, irmão, cheio de ira. Olha o versículo 1 comigo. Capítulo 4 de Neemias, versículo 1. E sucedeu, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu-se em ira. Está irados. O inimigo está irado, irmão. Sabe por quê? Está vendo você levantar as tuas mãos e adorar o Senhor. Está vendo aquele, amado, que no passado deu ouvido a ele e falou: eu vou sair da presença do Pai. Eu vou sair da presença, eu vou sair da casa. E saiu. Mas um dia, aleluia, o Espírito Santo tocou no teu coração e você, opa, eu quero retornar para a casa do meu pai. Lembra do filho pródigo?
aonde que aquele menino ele passa por um momento difícil e falou: ei, na casa do meu pai, até os trabalhadores comem melhor do que eu quero comer agora. Não, peraí, pequei contra ti, Senhor, e pequei contra o meu pai, aleluia, eu vou voltar para minha casa e vou falar, vou pedir perdão ao pai. E aquele menino volta, ei, imagina só isso, como que ficou o coração, aleluia, do inimigo, do opositor. Tem momentos, irmãos, que o inimigo quer te jogar na sarjeta. E a palavra de Deus diz que quando a casa está limpa, vem o quê? 7 espíritos piores. Então, continua edificando a tua casa, continua edificando a tua vida. Não saia da presença do Pai, porque Ele tem o melhor para te dar. O inimigo está cheio de ira, está pensando assim: nós vamos conseguir. Eles fizeram pela metade o muro, mas nós vamos conseguir neutralizar. Eu fico imaginando que durante 100 e poucos anos, perdão, vou me corrigir, 70 anos de cativeiro estava Israel, Judá. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que durante esse tempo todo, aqueles muros estavam quebrados. Agora você para e analisa. Ninguém que estava morando naquele lugar tinha força para edificar os muros? Ninguém naquele lugar não tinha força para estar estabelecendo a segurança deles? Vai precisar de alguém. Amém ou não amém? Tem um povo precisando de você. Tem um povo precisando, irmão, da tua atitude. Tem um povo precisando, irmão, de cada detalhe que você aprendeu nessa casa. Porque você veio para cá cru, sem nada de sabedoria e entendimento da obra de Deus. Porque isso aqui é muito espiritual. Até para ler uma Bíblia, irmão, quando você abre a Bíblia, daqui a pouco tu está, dormiu, porque é tão espiritual. Se você não pegar a Bíblia e orar, primeiro, irmão, fica difícil. E aqui, Neemias, ele tem estratégia, presta bem atenção. Versículo 2 vai dizer, que falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão os montes do pó das pedras que foram queimadas. Quer dizer, o inimigo está te afrontando, a afronta do inimigo é tão grande, para tentar nos neutralizar, que ele chama todos nós que somos fracos. Mas a palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, no capítulo 12, vai nos dizer que Paulo ele ora ao Senhor e pede para o Senhor arrancar um espinho da carne dele. E o que Deus fala para, o que Jesus fala para Paulo, hein? A minha graça porque eu aperfeiçoo nas suas. O inimigo pensa que você é fraco, mas o Senhor que nos fortalece. Cadê você que está sendo forte nessa noite? Às vezes o inimigo olha assim para você e fala assim: você é tão fraco que um peteleco vai te derrubar. Vai te derrubar não, porque aquele, irmãos, aleluia, que nos garante a vitória está conosco. Eu li nessa palavra, eu li nesse livro, que ele não perdeu nenhuma guerra. Eu leio nesse livro, irmão, que nós servimos um Deus forte. Eu leio nesse livro, irmãos, que Ele que levanta, aleluia, aqueles que possam nos derrubar e nos levantar. É Ele que levanta. Ele levantou, amado, aleluia, ali a Babilônia, para ir invadir Jerusalém, invadir Judá.
e levar cativeiro e ficar cativeiro em 70 anos. Mas ele levantou o persa para a libertação, para voltar o povo para o seu lugar de origem. Deus está fazendo isso, está levantando pessoas para te resgatar, está levantando pessoas com a palavra avivada para o teu coração e fazer com que você possa se erguer de novo. Ei, você que está caído nessa noite, você que está desanimado, alguma coisa, amado, te desanimou, falou que você é fraco, o inimigo se levantou com ira, aleluia, e nessa noite eu quero te animar com essa palavra. O Senhor é contigo. Ele segura na destra das tuas mãos e te levanta, aleluia, e te faz um povo forte. Eu quero te garantir nessa noite, você é mais do que vencedor. O que nos separará do amor de Deus? Em Romanos 8 vai nos dizer isso. O que pode te separar do amor de Cristo, irmão? É a tribulação? É o quê? Então não larga não, continua você na posição, ainda aqui, vem aqui comigo, o versículo 4 vai nos dizer assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz como que sejam um despojo, numa terra de cativeiro, e nos cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram de fronte dos edificadores, e assim edifiquemos o muro, e todos os muros se cessaram até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo, irmão, estava aqui interessado para acabar aquele muro. O povo não estava nem olhando, irmão, para a ira do inimigo. Quando você olha para Deus, ele estava olhando para Neemias, estava falando assim: esse homem está com uma vontade tremenda, eu também vou ter essa vontade, espera aí. Não é assim? Neemias estava ali com a vontade de fazer um muro, estava incentivando o povo. E a palavra de Deus vai nos dizer que o povo fez o muro pela sua metade. Veio os zombadores, veio o povo cheio de ira, o opositor cheio de ira. Eles vieram zombando, falando: pode esse povo aí edificar o muro? Olha o que Tobias vai falar. Versículo 3. Olha aqui, olha só essa afronta, irmão. Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Imagina uma raposa derrubando um muro. Pode isso, pastor? Pode isso, igreja? Vai vir uma raposa e facilmente vai derrubar o seu muro. Que afronta. Tem pessoas que ficam caçoando de você. Tem pessoas, amado, que ficam zombando da obra que vem das suas mãos. E até quando você vai deixar isso acontecer? Olha o capítulo, olha o versículo 7 comigo. Versículo 7. Vamos ler o versículo 7 até o 9. Porém, e sucedeu que, ouvindo Sabalate e Tobias, o Arábia, os Amonitas e os Adonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as ronturas se começaram a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, para desviarem o seu intento. Porém,
nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Presta bem atenção aqui. Enfrentar, irmão, o ajuntamento do inimigo. A nossa luta é contra a potestade, contra principados. Vai me dizer que Sambalate era um dos governadores, é de uma família de governador que governava. Tobias era um chefe. E esses homens, eles se levantam, tentam neutralizar aquela obra. Imagina só, você fazendo uma obra, e você tem que ter uma licença na prefeitura, não é assim? Não é assim? Você tem que ter um arquiteto. Imagina isso. Você não pode fazer uma obra de qualquer maneira, principalmente a igreja. Se você não tiver ali, irmãos, uma documentação escrita ali, tudo direitinho, na prefeitura, o que eles vão fazer? Vão embargar a obra. Não é assim? Então nós temos que estar preparados. Mas Neemias, ele estava com a carta legalizada pelo rei, estava ali com o carimbo do anel do rei, para ir lá construir. E ele vai, irmãos, aleluia, mas eles querem fazer de tudo para parar a obra. O inimigo quer fazer de tudo para parar a obra que está sendo construída em você. De repente você tem uma vontade de chegar num patamar um pouquinho mais elevado. Você tem essa sede. Mas infelizmente, o inimigo tenta te neutralizar e você não chega a lugar nenhum. Você tem até um potencial, mas não é pela força. Não é. Eu posso chegar aqui e falar: pastor, eu sou um desembargador, eu vou ganhar o melhor lugar, né? Não é assim, pastor? Amém? Eu sou desembargador, eu vou ter o melhor lugar de destaque. Vai com isso não, filho. Não é pela tua sabedoria, é pelo Espírito Santo de Deus. Aqui é o contrário, não é pela força, não é pela sabedoria que nós temos, não. Quem capacita aqui é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus que edifica, é o Senhor Jesus que chama. E aqui a palavra do Senhor vai dizer isso, que eles estão ali arquitetando algo para eliminar aquela obra. E aqui, olha isso. E assim eles começaram a orar. Eles ouviram que fizeram ali a reparação dos muros. E o verso 8 vai dizer: e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, para os desviarem dos seus intentos. Olha isso. O inimigo te ataca para que você fica confuso. Ele arma uma confusão, ele entra no meio. Olha só a estratégia do inimigo. Ele vem, irmão, assim, ó, no sapatinho de algodão. Ah, irmão, meu irmão. E começa, irmão, te neutralizar aos poucos. E quando vê, você está sem força nenhuma para caminhar. Você está sem força nenhuma para se reestruturar. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que entre os 12, tinha um que era o opositor. E Jesus sabia desde o começo quem era. Teus olhos estão abertos? Você está entendendo o que a palavra de Deus quer dizer para você nessa noite? Abra os teus olhos espirituais e começa a identificar. Se você tem um projeto, se você tem um propósito, começa a identificar, irmãos, e começa a neutralizar as partes negativas na tua vida. Porque o inimigo tenta de tudo para neutralizar a obra de Deus na sua vida.
ele arma uma orquestração para te tirar do foco. E quantos daqui já saíram? Você lembra do irmão que te acompanhava? Você lembra da pessoa, amado, que caminhava ali contigo? E hoje, onde que está essa pessoa? Você continua de pé, porque você conseguiu se edificar. Mas tem pessoas que não conseguiram. Por quê? O inimigo arquitetou algo e começou a soprar no seu ouvido, e ela deu importância. É por isso que no começo eu perguntei, para onde você está direcionando os seus olhares? É para o Senhor, em direção ao altar, aonde que te edifica, ou em direção da rua, aonde que não te leva a lugar nenhum? Em que direção você está olhando? Em que direção, irmão, você tem direcionado o seu olhar? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Aqui Neemias está nos ensinando isso. Eu tenho que direcionar os olhos para a minha liderança. Eu tenho que olhar, amado, para o meu Deus. Olha o que Neemias fala no verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Como? Aleluia. Você consegue fazer isso? Colocar uma guarda hoje, um sentinela, de dia e de noite. Ficar vigilante, irmão. Vigia. Abre os teus olhos espirituais. Porque a batalha é tremenda, a batalha é grande, a peleja ela é dura mesmo, irmão. Às vezes você pensa assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem levado, irmão, muita gente para o buraco. Tem muita gente confusa. O inimigo faz isso mesmo. Entra, arma uma confusão, depois sai. Eu fiz isso? Já viu aquela pessoa que entra num lugar, começa a induzir, começa a incentivar para você brigar, para você batalhar, e depois sai. Ela sai de cena, e quando você vê, só eu fiquei. Cuidado com isso. O inimigo tem suas estratégias. O inimigo arruma planos, ciladas para nós. Amém? E do 10 ao 15, a palavra de Deus vai nos dizer isso. Então disse Judá: já desfalecemos as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. E disseram, porém, aos nossos inimigos, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornaram a nós. Pelo que pus um guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares altos eu pus o povo, pelas suas famílias, e com suas espadas, e com suas lanças, e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, aos retos do povo, ao resto do povo: e não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos de que Deus tinha dissipado o conselho deles, e todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. Isso aqui é magnífico. Isso aqui me ensina algo tremendo. Por quê? Irmãos, imagina isso. Neemias, ele não podia abaixar a guarda. O líder, ele não pode abaixar a guarda. O líder, ele é atacado por todos os lados, sim ou não? Quem é líder aqui?
não é atacado por todos os lados? Muitas das vezes você pensa assim, o líder deve estar lá, curtindo a vida dele, nos momentos vagos, vai nessa. Nós que temos uma responsabilidade, irmão, tentamos até fazer tal coisa, mas a preocupação que fica, porque nós cuidamos de almas. E uma alma, irmão, fica vulnerável ao opositor. E nós sabemos que essa batalha é tremenda. É difícil. Nós temos até uma vida para ser vivida. Mas, quando nós olhamos para nós, eu mesmo me olho no espelho, hoje, barba branca, cabelo branco, porque eu estou careca, amém? Mas eu tenho cabelo branco também, estou que nem meu pai ali. E muitas das vezes você pensa assim, mas o pastor, o líder, ele pode ter uma vida sossegada, não pode não. Às vezes o joelho até dói, de tanto ficar dobrado. A mente até cansa. Neemias tinha uma estratégia. Ele começa a buscar a Deus e tem que incentivar o povo. Teu líder te incentiva até buscando a Deus? Eu estou vendo que o Senhor está falando aqui conosco. Olha aqui que a palavra de Deus vai dizer aqui, amado. Vamos esmiuçar essa parte aqui. Eu vou ser bem breve. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso. Não, vamos para o versículo 10. Olha só como é que estava o povo. Versículo 10. Olha como é que estava o povo. Disse Judá, já desfalecemos as forças dos nossos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Olha isso aqui. O povo já estava o quê? Cansado. Pastor, o povo está cansado. E agora? O que faremos? Tem um povo cansado, tem alguém que chega para Neemias e fala isso, o povo está cansado. O líder vai falar, vai descansar. Vai lá, tira umas férias. Tira aí 30 dias de férias. Imagina a igreja fechada há 30 dias. Você já imaginou isso? O que acontecerá? Vou te fazer uma pergunta aqui. Se todas as igrejas tirassem 30 dias de férias, todas as igrejas do mundo tirassem 30 dias de férias, sem orar, só curtindo a vida, só curtindo esse mundão, como seria esse mundo hoje? Você já parou para analisar isso? Se o pastor falasse assim, vou tirar férias, não quero saber de orar, não quero saber de jejuar, não quero saber de nada disso. Ministério de Louvor vai chegar aqui e vai falar, olha só, não vou mais louvar, não vou mais engrandecer o nome do Senhor, eu vou tirar férias. Mês que vem vocês vão me ver aqui. Como que seria a igreja? Neemias tem um propósito, terminar os muros, para guardar a cidade, edificar a segurança da cidade. Neemias tem um propósito, você tem um propósito. Cadê você que tem propósito aqui? Ouviu um amém? Você tem um propósito, e você não pode parar. Se você parar, irmão, a sua família, olha o que está escrito aqui. Neemias está incentivando o povo, presta bem atenção, que Neemias está incentivando o povo, não é só para a segurança daqueles que estão edificando, não. Mas olha aqui, olha o verso 14. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres magistrados, ao resto do povo, não os temas, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejarei pelos vossos irmãos. Olha isso, peleja, batalha, luta. Amém ou não amém?
Então você não pode parar, você não pode desistir. Você tem que lutar por quem? Pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Quem é que está buscando pela sua casa? Quem é que está buscando pela sua família? Você é um edificador, irmão. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Neemias está falando isso. Pode levantar o que for, irmão, você não vai desistir. Sabe o que é triste? Triste é o ímpio vir à morte, porque não tem salvação. Agora você que está servindo a Deus, a tua família está servindo a Deus, mas aí você vai falar, mas pastor, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho um irmão, eu tenho um parente que está desviado da presença do Senhor. Começa a buscar, você está aqui por causa deles, amém ou não amém? Você está aqui para buscar pelos seus amigos, aqui está escrito isso. Você está aqui para buscar pela tua família. Então você, irmão, aleluia, tem que ser a coluna. E coluna sofre, sim ou não? Imagina quantas colunas tem aqui. Para edificar esse templo. Para segurar, para sustentar esse templo. Quantas colunas tem? Você é uma delas. Amém ou não amém? Você é uma delas. Nós somos, irmão, a coluna. Hoje nós somos da coluna, como diz a palavra. Mas amanhã nós somos templo. Quer dizer, é o contrário. Perdão. Hoje nós somos templo. Amanhã nós seremos coluna do templo de Deus. Amém ou não amém? Apocalipse diz que nós seremos coluna no templo de Deus. Aonde que vai sustentar. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Você está edificando a tua família? Que luta, não é? Que peleja, não é? Então vem comigo. Versículo 16 em diante. Já estou acabando. Vamos ler até o 21. E sucedeu que desde aquele dia, a metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então quer dizer, cada um tinha a sua arma. Olha isso. Os jovens, os moços, eles estavam ali, irmão, trabalhando, mas cada um tinha a sua arma. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ter, irmãos, as armaduras espirituais. Sim ou não? Você tem a armadura espiritual hoje? Você está enquadrado em Efésios 6, do 10 em diante? Você tem essas armaduras? Você tem o capacete para proteger a tua mente contra as ciladas, contra o opositor soprando no teu ouvido, guardando a tua mente? Você tem ali, né, o escudo para proteger, irmão? Para te proteger dos dados inflamados do maligno, você tem aí? Você tem uma couraça aí? Tem? Você tem a espada? Você tem a tua espada? Cadê a tua espada hoje? Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Desembainha a tua espada. A tua espada, irmão, é para a tua proteção. Amém? Para aqueles que vêm de perto tentando te atacar. A tua lança é tua, aleluia, é para você lançar. Para você estar lançando quando aqueles que estão distantes tentando armar alguma cilada para a tua vida. Amém ou não amém? Aqui está dizendo isso nesse verso 16, e Neemias, amado, está falando. Olha o verso 17. Os que edificavam o muro, os que traziam cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e a outra tinha o quê? A arma. Quer dizer, com a mão estava edificando
E a outra, ele estava assim, ó, peraí, hoje eu vou ler um pouquinho a palavra de Deus, mas eu estou fazendo a obra. Ao invés de estar no telefone lá, irmão, olhando, né, o zap da vida, olhando os Facebook da vida, ele está ali estudando a palavra, ó, peraí, vou pegar aqui o tijolo. Deus, Ele quer fazer isso conosco hoje. Você tem se edificado? Terminar. 18. Os edificadores, cada um trazia uma espada, cingida aos lombos, edificavam e tocavam a trombeta, estava junto comigo. Espera aí. O que tocava a trombeta estava junto com Neemias, sim ou não? Por quê? Os irmãos sabem? Os que tocam trombeta, irmão, tinha que estar junto com Neemias. O que toca a trombeta tem que estar junto com o líder. Por quê? Ele vai tocar a trombeta porque vai avisar que o inimigo está vindo. Amém? Amém ou não amém? Você está entendendo? Tem pessoas que tocam trombeta te levando notícias ruins. Neemias tem estratégia. Eu só vou te dar notícia ruim, você só vai tocar a trombeta quando eu falar contigo, toca. Porque tem povo apavorado. Tem um povo, irmão, que não pode ouvir um ruído. Ih, está acontecendo isso. Espera aí, se apavora. Não é para você se apavorar, fica tranquilo. Receba a orientação. Amém ou não amém? Receba a orientação. Quando você recebe a orientação, irmão, aleluia, as coisas vão ficar bem sucedidas. Olha só o que vai acontecer. Verso 19. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Nosso Deus pelejará por nós. E assim trabalhávamos na obra, e a metade deles tinha a lança, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse o povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Amém? E nem eu, e nem meus irmãos, e nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, largávamos a nossa veste, cada um ia com suas armas à água, vigilante. Eu quero dizer uma coisa para você. Neemias tinha tanta estratégia, que ele falava assim, ó: aonde eu tocar a buzina, vocês se ajuntam. Aonde vocês ouvir o som da buzina, vem todos. Por quê? Ali o Senhor vai pelejar por nós. Olha o que Neemias está falando aqui para mim e para você nessa noite. União. O que é melhor? Uma união ou uma unidade? Uma união? Uma união? Vamos lá. Vamos ver qual que é melhor. Uma união. Vamos lá. Se eu pegar aqui um limão, vou pegar aqui 5 limões. Amém ou não amém? Juntar eles são uma união. Agora, se eu espremer ele, você vai saber quem é quem? Vai ser uma unidade. Se eu pegar várias batatas, fazer um purê, você vai saber identificar quem é quem ali? Não? Por quê? Estão unidas, é uma unidade. Cada um aqui é uma unidade, irmão. Aqui está me mostrando que aqui tem uma unidade. Quer ver uma coisa?
no Monte das Oliveiras. Os soldados vieram buscar Jesus, pastor. Como que eles identificaram quem era Jesus? Por quê? Porque Judas tinha que identificar Jesus com um beijo. Porque eles ali eram parecidos, eram uma unidade. Os soldados sabiam quem era Jesus? Jesus era diferenciado? Não, era igual. Eles eram todos uma unidade, eram todos em comum. Amém? A igreja, irmão, em Atos Apóstolos, tinha uma unidade. Eles eram todos um em comum. Amém? Eram todos parecidos. Não tinha como saber quem era quem. Aqui também é assim. Amém ou não amém? Então, sejam uma unidade. Neemias está nos ensinando isso. Aonde tocar a trombeta, vocês vêm, se juntam, e o Senhor pelejará por nós. Amém? Se juntam hoje, sejam uma unidade nesse lugar, e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Agradeço por essa casa, que Deus abençoe poderosamente os irmãos.